Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que satisfação tê-los conosco novamente. Mais uma vez no Podcast, a nossa revista digital sobre o Instituto ProPM. E hoje, Bianca, quem que temos aqui para falar sobre uma temática tão importante, hein? Olha, hoje tá muito especial esse episódio. Vamos abordar um pouquinho de Outubro Rosa, a importância do diagnóstico precoce, conscientização, né? Tratamentos. Estamos aqui com a doutora Adriene e a doutora Maria Marta. Ah, que maravilha. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Para nós uma alegria muito grande, antes de mais nada, para a gente falar de uma temática, né? E de um assunto que... Importante, né? Sim. Prevenção, orientação, né? Saúde. Sobre essa temática tão importante, não só para o Outubro Rosa, ou para o Novembro Azul, ou para o Setembro Amarelo, né? Para a vida, né? Mas para todos os dias, para a vida de uma maneira geral, né? Sim, isso para nós é muito bacana. Eu quero apresentar então aqui a Adriene Prati Lucarelli, não é? Adriene. Adriene, isso aí. Isso. Certinho. Professora adjunta, doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Universidade de São Camilo, né? Médica mastologista da rede DOR Unidade Morumbi. Sim. E quem mais temos aqui, Bianca? Doutora Maria Marta, professora adjunta, doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, médica assistente da Clínica de Mastologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Irmandade da Santa Casa de São Paulo. Olha que Olha bacana. Só, estamos hoje muito bem acompanhados. Olha, bacana, isso é muito bacana. E a gente sempre começa, né, falando um pouquinho sobre a história de vida, né? Primeiro, escolher medicina, né? Eu acho que a gente pode, uma assim... profissão tão boa, né? Não, maravilhosa. Acho que a gente pode também iniciar como elas se conheceram, né? Pois é. Como estão vocês aqui juntas hoje. Qual é essa relação de vocês, né? Então, na verdade, nós estudamos na mesma faculdade, que é a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que por acaso nós duas somos professoras. Inclusive, as duas somos professoras adjuntas da Santa Casa, né? Nós fizemos concurso, porque lá você tem uma progressão, né? Você começa como um médico instrutor, aí você tem que ter publicações, você tem que ter alguns anos de estudo, né? Para você galgar outros cargos. Então, a gente começou como instrutor, assistente e adjunto. Então, nós somos professoras adjuntas. Hoje, nós transmitimos nosso conhecimento para os alunos da Santa Casa, né? Tudo que a gente já recebeu, a gente transmite. Que bacana, hein? E, além disso, a Maria Marta foi minha chefe. Ela é um pouquinho... Ela muito precoce. Ela não gosta que eu fale isso, mas ela é um pouquinho mais velha que eu. Então, ela foi a minha chefe quando eu estava fazendo residência em ginecologia e obstetrícia. Ela já estava na minha frente 3 anos. É muito precoce, né? A gente até teve uma gravação, né? E nós vamos ainda publicar, vamos analisar, né? E a gente fala muito sobre a profissão de medicina. Passaram 2 policiais, né? Médicos. Foi gravado, nós vamos lançar ainda, né? E a gente fala que a medicina, os 6 anos, é o básico, né? É o básico, é o início. É o básico mesmo, né? Porque a medicina é difícil, né? E, assim, o tema, o estudo da medicina é difícil, é complexo, é extenso. E a medicina está evoluindo o tempo todo. Então, você tem que ser estudioso para você conseguir tá, assim, no seu tempo, né? Com todos os avanços. E então você tem que estudar sempre. Então eu tenho parar um pouquinho. Nunca pode parar, porque avança, né? E o paciente que está aí na sua frente, ele não sabe se você está sendo estudioso ou não, se você está acompanhando ou não. Ele está se doando e é um compromisso muito grande de você ir buscar, né, o conhecimento atual. Eu acho que isso é um dever da gente, né? Então, acho que é por isso que a gente não quis sair da escola, porque é mais fácil. Você está na escola, você vai aprendendo o tempo todo. Vai se atualizando, né? Sim, por isso estímulo. que nós ficamos, né, Adri? E a residência, ela não é obrigatória, já estou sabendo disso daí, né? Aprendemos hoje. Aprendemos, né? Mas é uma condição específica, né? Sim, sim. Como é que é essa relação do R1, R2, mais antigo, um, né, que manda no outro? Porque nós somos militares, sou, né, da reserva agora. Mas a gente sabe que a antiguidade é posto, o antigão que está nos vendo aí, né? O nosso policial militar, um grande abraço aí a todos, né? Mas existe uma hierarquia entre o R1 e o R2? Na medicina existe. Sim. O R3
teoricamente, é o mais entendido, e ele dá as ordens pro R2, que por sua vez dá as ordens pro R1. Aí, viu? Então, o serviço mais básico, quem Sutura. vai só ali fazer sutura, olhar uma cirurgia, instrumentar, é o R1. Agora o R2, não, o R2 já faz uma cirurgia um pouco mais complexa. O R3 mais ainda. Então, eu falo, né, ele fica sempre com o melhor. Ele faz as melhores cirurgias, mas depois, na hora de ficar acompanhando o paciente e tal, quem faz isso é o R2 e o R1. Então, Entendi. então tem essas hierarquias. Mas a responsabilidade é maior. A responsabilidade, conforme você vai ficando mais velho, a responsabilidade vai sendo maior. Mas nós fizemos a residência, então, assim, só pra gente especificar melhor, então, a residência de ginecologia, ela engloba 3 anos de especialidade. Só que, além disso, a gente fez uma subespecialidade, que é a mastologia. E a mastologia são mais 2 anos. Então, na verdade, são 6 de medicina e mais 5 de especialidade. E integralmente, horário integral. A obstetrícia é junto com a ginecologia ou não? Também é outra? Não, já é junto com a ginecologia. Nesses 3 anos, né? Nesses Você 3 faz. É lógico que também é uma área muito grande a ginecologia obstetrícia, já até dividido, né? Dentro da ginecologia você tem endocrinologia, você tem a parte cirúrgica, você tem infertilidade, dentro da obstetrícia segmentado, né? Você tem E toda mesmo a clínica. o câncer ginecológico também, não o câncer mastológico, né? Sim. Mas é uma subespecialidade. Então, você faz ginecologia obstetrícia e depois você faz oncologia pélvica. Então, daí são mais 2 anos também. Mas e o nosso? a oncologia pélvica, ela é privativa do obstetra, do ginecologista ou não? Não, pode ser também do oncologista geral. É que cada vez você está ficando mais especialista, porque é isso que a gente comenta, né? A medicina ela evolui tanto, você não consegue ficar bom em tudo. Então, você vai ser referenciado para uma área. Sim. Então, como ela falou, você como fazendo oncologia pélvica, você não necessariamente precisa ter feito ginecologia obstetrícia, mas você é pré-requisito que você tenha feito alguma coisa, uma cirurgia geral, você tenha feito alguma coisa. Por isso que eu falo, hoje, a gente até comenta isso, né? Que hoje em dia tem mais mulheres do que homens, né? A gente fala, porque a carreira acabou ficando muito longa. E os homens têm mais pressa. São mais imediatistas, não? As mulheres não têm tanta pressa assim, mas os homens têm mais pressa. Então, porque a carreira de medicina, para você realmente ficar um bom especialista, você tem que estudar muito. Né? São muitos anos de formação, né? De formação, e a gente que ainda optou pela carreira acadêmica, aí você tem, além dessas especializações, você faz o mestrado, que são no mínimo 2 anos, doutorado. Porque é a carreira acadêmica. Isso é uma curiosidade, né? E até explicando, obviamente, como na Polícia Militar, né? Nós temos o mestrado profissional e o doutorado profissional, que é um requisito para você ser o coronel de Polícia Militar, né? Você tem que ter o que a gente chama de CSP, que é Curso Superior de Polícia, né? Que é o nosso doutorado profissional. Mas é relacionado, inclusive, para poder dar aula dentro da própria instituição, né? Então, você tem a formação estrito sensu e a formação lato sensu. Né? No caso aí, vocês têm as duas, né? Na medicina, sim, na medicina, sim. Nós agora temos as duas. Nós há muito tempo temos as duas. Né? E para trabalhar na atividade acadêmica deve ser fantástico, né? Porque você transmitir conhecimento para as pessoas é um negócio formidável, né? Não, isso realmente é muito gratificante, né? E o que é bom, assim, porque habitualmente o médico, quem quer fazer medicina, habitualmente é estudioso. Então, quando você vai dar aula para essas pessoas, elas são alunos interessados, que é o que todo professor quer, né? Vai dar uma aula e a maioria pelo menos nas instituições que nós damos aula, né, Adri? São alunos que... E você tem que estar atualizado, porque senão você vai mostrar isso, vai mostrar. Senão eles deixam você numa saia justa, viu? Tem que estudar. Eu estudo constantemente, às vezes eu vou dar uma aula... Eu tenho que estudar, porque já teve modificação, já saiu outra normativa. Então, a gente protocolos mudam. Os protocolos mudam, né? Ainda bem, e a gente tem que estar junto com as diretrizes. Todas as áreas novas. hoje em dia mudam muito rápido, dinâmico, mas a medicina acho que mais ainda, né? E a responsabilidade, né? Sim, eu acho que isso daí é fantástico, né? Sim. Diga. Pode falar. Fala aí, Bianca. Eu ia perguntar para cada uma como vocês se interessaram por essa área da ginecologia, do cuidado com a mulher.
Pode Olha, eu sempre gostei de grávida, desde o primeiro ano. Eu comecei a fazer, a gente já, na Santa Casa, a faculdade é dentro do hospital, então você já tem Santa Casa aqui em São né? Paulo, né? Isso, Santa Casa de São Santa Paulo. Casa Santa de São Cecília, Paulo. né? Santa Isso, Cecília, é. isso. A gente já, no primeiro ano, na primeira semana, você já tem paciente junto, né? Então, eu gostei. E até teve uma pesquisa na época de alunos fazendo que especialidade você queria seguir no primeiro ano, e depois eles vieram no 6º ano. Mudou já A completamente. minha não mudou. A minha eu queria fazer ginecologia e obstetrícia e depois também. A mastologia veio na residência. Na residência que a gente começa a atender os ambulatórios, eu comecei a gostar da paciente oncológica. E hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer. Que é aquela paciente que ela tá ali com a vida dela, né? Com todo aquele sofrimento que o câncer traz. E você tem uma troca, assim, muito grande do cuidado, né? Emocional, né? Tem. Eu não consigo separar as coisas, né? Eu sou bem emotiva. Às vezes eu choro junto com a paciente. Eu falo, tive a consolar, choro junto. Eu sou muito emotivo também, né? Sim. Então, assim como a Maria Marta, a gente começa a se interessar pela ginecologia e obstetrícia por causa da obstetrícia, da grávida. Sim. Ai, que bonito, é lindo, maravilhoso, aquela barriga, um ser humano. Quando a gente vê o primeiro parto, nossa, a gente vida, né? chora de emoção, é muito lindo. E quando eu estava no 4º ano, eu fiz uma coisa que não existe mais em São Paulo, mas chama curso de maternidade. Então, todos os estudantes de medicina têm um direito, escolhiam para fazer, a cada 15 dias, você ficava 24 horas numa maternidade. E eu ficava na maternidade de São Paulo, que era, acho que a maior maternidade de São Paulo, aqui, né? Que agora, infelizmente, fechou, a maternidade de São Paulo. E eu lembro que, assim, no meu primeiro plantão, simplesmente eu fiz 10 partos. É na Vila Mariana? É na Frei Caneca. Ah, na Frei Caneca. Caneca. Eu lembro que eu fiz 10 partos. Nossa, eu falei, depois daqui, eu falei, já virei obstetra. Aí eu lembro que eu falei assim, agora, nossa, ninguém me segura mais. Então eu cheguei e falei, depois dessa, eu tenho que fazer ginecologia e obstetrícia. Tanto é que daí eu acabei fazendo ginecologia e obstetrícia. E quando a gente faz a ginecologia e obstetrícia, tem esse ambulatório que chama mastologia, que a gente passa como R1, R2, R3, mas ainda não é da especialidade. E aí eu também me apaixonei porque, assim, não existe, é uma coisa que a gente fez muitos anos ambulatório junto na Santa Casa, né? A gente fala, não existe paciente, eu acho que paciente mais grata, paciente tão carinhosa como a paciente oncológica, né? Porque a paciente oncológica valoriza mais a vida. Sim. E a gente fala, né? Não existe, depois que a gente tem esse contato, a gente fala, ninguém mais tem problema, gente. Quem tem problema, realmente, a paciente oncológica é um problema, né? O câncer é sempre um Porque problema. ela tá vivendo, né? Mas ela tá vivendo, ela tá bem, ela tá feliz. Então, nossa, a gente fica muito grata de trabalhar com esse tipo de paciente. É muito gratificante. Poxa vida. Eu vou até usar uma frase dela. Que bom que a gente faz o que a gente gosta. A gente realmente, a gente faz o que a gente Olha gosta. que bacana, né? Esse amor, né? Sim. A causa, né? Sim. E aí, Maria, você também descobriu dessa forma? Isto e conforme eu fui atuando, eu ainda na época fazia ultrassonografia, aí tem uma época que você não consegue, porque a especialidade progride muito e você tem que se dedicar. As cirurgias também mudaram muito. Quando eu fiz mastologia em 94, 95, a gente fazia mastectomia em quase todo mundo. E depois disso, as cirurgias foram evoluindo e nós começamos a fazer cirurgias mais conservadoras, as reconstruções. Sim. E aí você tem que aprender. Quem faz especialidade cirúrgica tem que estar ali na prática, atuando, porque senão não consegue depois trabalhar fora sem ter essa facilitação de você ter alguém junto com você e você estar praticando. Porque a mastectomia, né, que é a extração total da mama, né? Isso, trauma violento, a mutilação, né? sim. É um trauma violento para a mulher, né? Sim. É um negócio... Sim. E isso evoluiu muito, porque agora lógico, a gente ainda faz no sistema público principalmente muita mutilação, muita mastectomia. Mas mesmo no sistema público, lá na Santa Casa, em vários outros serviços do Brasil e do mundo, evoluiu bastante essa área de oncoplastia, de reconstrução mamária, e isso muda muito, né? Sim, por exemplo, na Santa Casa, né, ela estava falando, a gente ainda tem muita paciente que faz mastectomia, porque acaba pegando num estádio mais avançado. Né? No consultório, a gente já vê essa diferença. Às vezes a paciente tem acesso ao serviço de saúde muito mais rápido, consegue fazer
mais exames, mamografia todo ano, e aí essa paciente acaba pegando um câncer mais precoce. E aí a gente entra já nas discussões aqui, né, que são importantes para a gente, inclusive, orientar, né, principalmente para as policiais femininas, né, que é o nosso público, né, mais objetivo aqui do Instituto, do nosso podcast, mas também sociedade de uma maneira geral, né. Mas antes eu só gostaria de fazer um gancho. Vocês falaram da Santa Casa, né, e que tem um vínculo muito grande com a Polícia Militar. Tem um vínculo muito grande com a Força Pública, né? Porque na realidade a Santa Casa surgiu, me corrija se estiver errado, em função da Revolução de 32, né? Ela participou da Revolução. Intensamente, né? Mas ela é mais antiga ainda. Mais antiga ainda, mas muito do que foi doado na Revolução foi em função da causa, né? Que era uma defesa pela Constituição em 32, foi doado para a Santa Casa também, né? Então ajudou a desenvolver muito mais aí, né? Só curiosidade histórica aí. Que tem um vínculo muito bacana e tem essa simbiose aí, né? A Santa Casa ela é o berço do ensino médico, né? Em São Paulo. E também ela tem esse lado de atender tudo quanto é paciente, né? Assim, era o Hospital dos Indigentes, não precisava nem ter documento para ser atendido lá. E ela continua um dos poucos hospitais porta aberta, atende o nosso pronto-socorro sempre SUS. Lotado, 100% SUS. Então, ela tem, assim, um papel um trabalho maravilhoso. na população. Todas as Santa Casas, de uma maneira geral, todas as né? Santas Casas, Eu fui secretário lá, comandei o batalhão lá em Diadema, fui secretário e como a gente sempre participou muito, né, principalmente do Rotary, que tem uma atividade muito próxima, né, com as Santas Casas, os provedores sempre são integrantes do Rotary Club, do qual eu fiz parte durante 4 anos, né? Deixar aqui um abraço a todos os rotarianos também, né? Trabalho voluntário que faz em prol das Santas Casas do Brasil, de uma maneira geral, né? Mas vamos falar um pouquinho, Bianca, sobre as prevenções, né? Isso que é importante aqui. Eu vou fazer a primeira perguntinha que todo mundo faz pra gente aqui, né? Como é que tá o cenário aí de câncer de mama no mundo? Então, o cenário de câncer de mama no mundo, o que a gente tem visto, né? Eu me lembro quando eu dava aula, até falava do Brasil, 43 mil casos, 50 mil casos, 60 mil casos. Aqui no Brasil, a gente está com casos novos, a gente estava comentando até 73 mil casos novos por ano. Nossa. Mas assim, está aumentando. Sim. E quando a gente compara com os Estados Unidos, né? Se a gente pensar no mundo, né? Estados Unidos, eles têm 297 mil casos, quase 300 mil casos novos por ano. Eles têm muito mais câncer do que a gente. Mas esse é o lado ruim. Está aumentando, a incidência está aumentando. Provavelmente relacionados a muitos fatores, que depois a gente pode até falar. Mas a cura também, ela tem sido maior. Então, por exemplo, os americanos, né, que eles trabalham muito com estatísticas, eles dizem que a sobrevida das pacientes em 5 anos é 91%, ou seja, dessas pacientes que são diagnosticadas, em 5 anos, 91% estão vivas, né? Aqui no Brasil, lógico, a nossa estatística é um pouco menor, mas se a gente pensar em estadio inicial, a gente também tem uma chance de sobrevivência disso, de 90%, 95%. A gente tem um câncer inicial numa paciente, essa paciente ela está quase praticamente curada, um estadio, né? Um estádio 1, estádio 2, a paciente está quase praticamente... Assim, para o leigo, estágio 1, estágio 2, porque a gente sabe que existem essas progressões, né? Sim. Mas o estágio 1, são 2 ou 3 estágios? Na verdade, o estadiamento são 4, né? Assim, a grosso modo 4, depois tem as subdivisões, né? O estadio precoce que a gente fala, né? O estadio precoce, lógico que tem aquele estadio que às vezes você não... que é o carcinoma in situ, né? Você não tem nem nódulo, você tem às vezes uma microcalcificação, que é o que a gente gosta de pegar. Na verdade, esse antes tipo de virar câncer mesmo. Antes de virar o câncer mesmo. Se você pegar um carcinoma in situ, você tem 100% de cura, né? Explica aí. Agora no estadio inicial, então, vamos lá, estádio 1, 2, né? O 2 até 5 centímetros. Você já consegue visualizar. Até menor, você já consegue visualizar. Mas você tem uma chance de cura muito grande, né? Mas no autoexame, não. Então, o autoexame é um exame importante, né? Mas assim, o ideal é que a gente consiga pegar isso no
sem palpar ainda. O ideal é isso, você ter um nódulo que você nem conseguiu palpar, um nódulo de 5 milímetros, um nódulo de 8 milímetros, um nódulo de 1 centímetro, que às vezes você nem conseguiu palpar. Aí sim você vai ter uma chance de cura maior. Que eu ia perguntar, assim, hoje o exame que ele detecta o câncer de mama, claro, além do toque, é a mamografia. A mamografia. E a partir de quantos anos a mulher começa a fazer mamografia? Por exemplo, eu tenho 29, eu nunca fiz mamografia na minha vida. Ainda bem. Algum momento você tem que fazer. Já tirei um nódulozinho, um negocinho, já, não era câncer, vai ter o não Novembro era. Azul também, tá? Vai ter, mas assim, com quantos anos, assim, a gente começa essa prevenção? Então, a mamografia é o exame padrão ouro, porque ela detecta lesões que ainda não são palpáveis. Um mastologista, um médico bem treinado, um profissional bem treinado, ele palpa nódulos na mama a partir de 1 centímetro. O autoexame, ele detecta nódulos a partir de 2. Então, como assim, a sobrevida e os tratamentos mais agressivos ou não estão muito ligados ao tamanho, ao estadiamento, né? A gente prefere descobrir o câncer antes dele ser palpável. Então, por isso que você tem que aderir aos exames de imagem como método de rastreamento do câncer, né? E dentro de todos os métodos, a mamografia é o padrão ouro, porque tem um tipo de câncer que começa como calcificações que só a mamografia vê, né? Sim. Então, ainda se você tiver que fazer um exame, é a mamografia. Agora, me diga uma coisa, assim, a gente fica pensando em políticas públicas, né? Porque nem toda a população, né, tem acesso a um exame de mamografia, né? Sim. Então, eu fico pensando que há uns tempos atrás, o número de mamógrafos por 100 mil habitantes era X. Hoje aumentou esse número de mamógrafos por 100 mil habitantes ou não? Vocês têm essa ideia? Tem um dado do INCA, bem novo, que ele diz o seguinte... há 10 anos atrás, o número de pacientes na idade que o Ministério da Saúde preconiza que faça mamografia, que o Ministério da Saúde ele tem uma especificidade lá. Ele acha que tem que fazer dos 50 aos 69 anos. Nessa idade, o número de mulheres que nunca fizeram uma mamografia era 31%. Das mulheres, né, nessa faixa etária, 31% nunca fizeram. Nunca. Ele fala, tem que ser nessa faixa etária, mas 31% nunca fizeram. Hoje, em 2023, né, isso está no site do INCA agora. O INCA é Instituto Nacional do Câncer. O Instituto Nacional do Câncer. Eles falaram que essa taxa diminuiu para 25% das mulheres com essa idade que nunca fizeram uma... Então, mesmo o Ministério da Saúde falando, faça a mamografia dos 50 aos 69 anos, tem mulheres que nunca fizeram. 25% nessa faixa etária nunca fizeram. É muito, né? Então ainda é muito, né? Por isso que é Um importante. quarto da população. É importante esse tipo de evento, desse tipo de educação que a gente faz à população, como esse que nós estamos aqui agora gravando, para você conscientizar. Porque um exame, se você for atrás, se você conseguir agendar, marcar, você vai conseguir fazer, né? Mas muitas pessoas também não acham tão importante. Tem até aquela história, quem procura acha, né? Então, e a gente fala, acha, trata e cura, né? Na Polícia Militar, né, nós temos aí o que nós chamamos de inspeção anual de saúde, né? E, obviamente, que as policiais femininas também, na inspeção anual de saúde, provavelmente... vai ser indicado ou encaminhado dependendo da faixa etária da policial, né? Mas levando em consideração, obviamente, que a gente entra numa média de 18 anos, né? E vai até os 58, agora um pouco mais com a mudança do sistema de proteção social, né? Podemos ir aí 28, 18, 48, 55 anos mais ou menos, né? Quer dizer, já é um período, né? Que principalmente a policial feminina, né, tem que se preocupar com isso, né? Tem. E nós temos o sistema de saúde da Polícia Militar, mas temos também o complementar que a gente apoia. O Instituto ProPM, ele apoia essas iniciativas, inclusive, né, com essa possibilidade agora que nós temos de disponibilizar o sistema Nipomed, né, com exames, Economia, com né? até economia de até 80%. Sim. Né? Bom. Né? Então, quer dizer, não vejo por que não fazer, né? É que eu particularmente, assim, eu acho que muitas mulheres acabam fugindo da mamografia, principalmente
quem tem acesso a menos informação, porque dizem que é um exame muito dolorido, né? Dizem, não sei. Dizem. Então, igual- eu acho que também pega nessa questão e aí vai adiando, sabe? É. E tem essa questão do preventivo. Todo ano a gente faz pelo menos uma vez por ano. Estamos no Outubro Rosa, mas vamos ter o Novembro Azul também, ó. Os homens pessoal aí, fica- vamos nos conscientizar, Fica né? Que é sem importante. fazer, né? Sim, aí assim, pegando esse gancho da idade, Sim. né, que o Ministério da Saúde preconiza, então, dos 50 anos Eu ainda achei tarde. aos 50. 69, mas isso é uma... Isso É o uma mínimo coisa do minimório. Ministério da Saúde, né? E ele diz que para não se fazer todo ano, se fazer bianualmente. E você vê que às vezes tem uma razão, né? Porque se você pensa que uma grande parte ainda não consegue fazer uma mamografia nesse período todo, então a Alguma gente tem deficiência muitas. temos, Se a gente né? pensar em região norte, região nordeste, às vezes é mais complicado você achar esses mamógrafos, né? Embora tenha aumentado o número de mamógrafos. E a gente extrapolou um pouco aí esse número, né? O Ministério da Saúde de 50 a 69 anos, mas veio de alguns estudos americanos aí que também eles colocavam essa idade. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela já acha que tem que começar antes. Eu também Ela acha, para pacientes que a gente fala de risco habitual, pacientes assim que não são pacientes de Mulheres alto no risco. geral. Mulheres Por no geral. exemplo, que trabalha com radiologia. Talvez- Não, mulheres no geral. No geral. Mulheres, nós, Tá. pessoas comuns, a partir dos 40 30 anos, anual. Tá, anual. Anual, né? E começa aos 40 anos, e aí eles dizem até os 74, depois eles falam, depois precisa ser personalizado. Vai depender das condições da paciente, se essa paciente está acamada, se essa paciente ela tem boas condições de saúde, se ela tem condições de fazer uma mamografia e se der alguma alteração, fazer uma cirurgia. Né? Às vezes o paciente tem 72 anos, sofreu um Mas AVC, não está tem acamada, condição, não né? tem condição. Então por que você vai fazer uma mamografia? Tem pessoas né? mais velhas que hoje em dia estão muito bem, Sim, né? sim. Mudou muito. Sim, sim. E aí depende muito das comorbidades. Se ela tem uma comorbidade que a expectativa de vida dela não será superior por causa dessa comorbidade de 7 anos, aí talvez você pare o rastreamento, mas não tem idade limite para parar. isso que eu Inicia ia aos 40 perguntar. anos, anualmente, e é assim. Mesmo se a pessoa tiver alguém na família com Coincidência. histórico. Não, isso para se eu paciente tiver alguém com comum. A paciente, Gente, o histórico ele vai Aí tem que começar depender, antes, né? ele vai depender de qual familiar é este, Principalmente né? da mãe, eu acho que Parente de primeiro Primeiro grau, que é mãe, Irmã. filho ou irmão. Então, ascendente, descendente e irmão. Aí você, em geral, a gente dá mais atenção para esse paciente e principalmente a gente começa o rastreamento 10 anos antes da idade dessa que ela teve a doença. Aí são pacientes que a gente fala, não são pacientes de risco habitual. Tanto é que nos Estados Unidos, eles chegaram e falaram assim, pacientes, e essa ideia de fazer mamografia a partir de 50 anos veio dos Estados Unidos, mas eles falaram pacientes que podem ter um risco mais aumentado, não são pacientes de alto risco. Por exemplo, a história da Angelina Jolie, ela era uma paciente de alto risco, porque ela tinha uma mutação genética. E ela já Então, foi. ela era uma paciente de alto risco, mas aí o rastreamento é Porque diferente. ela sabia desse histórico. Familiar. Familiar. Daí ela Familiar. fez um teste genético. Aí Ela teve tem uma uma outra mutação. Mas aí ela podia desenvolver ou não? Ou não, era certo que ia desenvolver? Depende, então, o no tipo caso dela, ela tinha ela- um risco altíssimo de Altíssima. desenvolver. Na verdade, essa mutação, que é a mutação mais comum que todo mundo conhece, que é o BRCA1 e 2, aos 80 anos, 90% das pacientes já tiveram câncer, já vão ter o câncer de mama. Então, assim, uma hora da vida ela ia ter o câncer de mama, né? Porque 90% evolui com o câncer de mama, né? Então, Aumenta o risco de mama e ovário também, e alguns outros cânceres também, quando você tem esse tipo de mutação. Que, assim, o câncer de mama, ele tem esse lado genético. E tem alguns genes mais ligados ao risco de você desenvolver o câncer. Então, você tem aquelas famílias onde você vê que o câncer é meio mais frequente, né? Então, não só de mama, mas intestino e outros cânceres. Você faz aquela arvorezinha genealógica, lembra? Lembro Que lá. a gente chama de heredograma. E você Dos pode dominantes indicar... e dos Isso, recessivos? isso, Acho que eu lembro isso aí. Então, e aí, do colegial, né? e aí você vê essa família que talvez tenha uma mutação que está sendo herdada. E aí você, nessas pacientes, é muito interessante você fazer uma busca ativa, fazer um teste genético, para você poder saber que risco que ela tem de desenvolver ao longo da vida, quais cânceres, para você fazer um Já essa rastreamento. prevenção. E no caso, às vezes, até tratamentos ou cirurgias preventivas, redutoras de risco, né? Talvez possa ser até a última pergunta, mas eu já vou adiantar. É muito agressivo o câncer de mama?
Então, depende do estadiamento dele. Como eu falei, quando a gente pega no estadio precoce, a taxa de cura é tão alta. E a nossa taxa de cura, por incrível que pareça, do Brasil, não é tão mais baixa. A gente tem uma taxa de cura de 85%, nos Estados Unidos de 90%. Então, a nossa taxa de cura, a gente consegue dar um bom tratamento para as pacientes. Então, depende do estadiamento. Se você pensar, então, o estadio 1 e 2, você tem uma taxa de cura que pode chegar a 90%. E os estadios mais avançados, 3 e 4, uma taxa de cura que vai chegar a 30%, né? Então, vai depender tudo do estadiamento. Do O período câncer- que foi detectado. Então, isso vai Existem depender alguns do que foi cânceres que são um detectado. pouquinho mais Então agressivos. isso que eu ia A gente perguntar, tem. existem tipos Tem, diferentes. tem. O câncer, hoje em dia a gente fala que ele tem nome e sobrenome. Meu Deus do Nem céu. todo mundo tem o mesmo câncer de mama. Tem alguns que são mais agressivos, que crescem mais rápido, ou que eles já surgem no estadiamento mais avançado, que aí não adianta o rastreamento. Mas ainda bem que eles são mais raros. Existem cânceres que a gente já começa pela quimioterapia, o carcinoma inflamatório, existem os sarcomas, mas assim, a grande maioria nós conseguimos com os exames, com o autoconhecimento e com os exames preventivos, tratar e ele não é tão agressivo. E a radioterapia também é prevista numa situação dessa? Qual a diferença entre a químio e a rádio? As pacientes geralmente falam, vai cair cabelo na rádio? Vai cair cabelo na químio? Então, assim, radioterapia e quimioterapia são tratamentos diferentes. Sim. Né? A quimioterapia é um tratamento que a gente fala sistêmico, do organismo todo. Você, na quimioterapia, e ela também tem uma ação, pode ter uma ação local se o efeito dela é fazer neoadjuvância, ou seja, você dá quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor e você também mata possíveis células microscópicas que estão dentro do organismo da paciente. Então, a quimioterapia ela tem esse efeito. A radioterapia ela já é local, é só no local. O que você faz? Às vezes você faz uma cirurgia, como hoje a gente faz muitas cirurgias conservadoras. Você não tira toda a mama da paciente, você tira um pedacinho. Só que o resto, para que essa célula você mate, se tiver alguma célulazinha ali que escapou, você vai matar como? Com a radioterapia. Entendi. A radioterapia ela não vai fazer cair cabelo. Né? Tem alguns efeitos colaterais. Aplicação também? Não, é como se fosse um raio-x. É um feixe de luz, Você né? faz programado feixe de por luz. tomografia e ela é direcionada para a região mamária. Para a região mamária. Um tratamento local. Local. E curiosidade, como é que biologicamente isso acontece de só pegar aquela célula cancerígena? É em função da mutação da célula ou não? De não pegar a célula boa e pegar a célula ruim. Não, isso a gente não tem. A quimioterapia, a quimioterapia clássica, ela atua nas células em divisão, que tem muita divisão. Por isso que cai o cabelo. Você está pensando em tratar a célula de câncer, que ela tem como característica ela dividir muito. Metástase. Ela divide muito. Sim. Né? O que é a metástase? A metástase é a célula sair do órgão que ela surgiu e atingir outros órgãos. Ah, tá. Perfeito. Então, a quimioterapia, o que ela faz? Ela atua em todas as células que têm grande divisão. Por isso que ela atua no intestino, por isso que ela atua em cabelo. São células que se dividem muito. Agora, a gente tem um tipo de quimioterapia, que é uma quimioterapia dirigida, assim, que a gente chama de terapia-alvo, que você estuda naquele tumor um defeitinho que ele tem, né? E você atua com drogas que vão atuar naquela cadeia que aquele tumor tem. Então, a gente tem, por exemplo... É um avanço, né? por exemplo, a gente tem uma alteração num gene, não sei se isso está ficando muito específico. Não, mas Não, mas tá dando super pra Mas é a entender. pergunta que você fez. Você tem, por exemplo, alguns tumores que têm uma mutação num gene que chama HER. E aí você consegue detectar no tumor que ele começa a superexpressar uma proteína. Você vê lá na hora que você faz as lâminas. E aí você tem uma droga, né? Que até a Adriane estudou no doutorado dela, que em 2016, né, Adri? Que você dá para aquele caso de que você tem aquela mutação, ele vai lá, ocupa aquela regiãozinha do tumor e você para aquela replicação. Então, a gente chama de terapia-alvo. Não é para todo o câncer que ela vai funcionar. Que é isso que é o ideal, porque quando você começar a descobrir tratamentos específicos para aquele tumor, você consegue fazer um tratamento mais eficiente e que tenha menos efeitos colaterais. Então, a busca hoje em dia é para isso, imunologia, terapia-alvo, né? Imunoterapia.
assim, com o avanço da medicina e da tecnologia, né? Nanotecnologia, é lenda ou funciona? Ou é ficção científica? Tá engatinhando. Na oncologia mamária tá engatinhando. Tá engatinhando, né? Nós não temos tantas coisas assim em relação à nanotecnologia, né? Porque a mama é uma coisa grande, né? Se pensar, né? A mama é uma coisa grande, a gente tem muito... Hoje em dia, o que a gente tem muito avanço dentro da mastologia é a questão da quimioterapia. Hoje em dia, os quimioterápicos... Assim, evoluíram muito. Muito. Ah, que bom. Tanto é que uma paciente que antes você falava assim, a sobrevida, por exemplo, uma paciente que tinha uma metástase cerebral, uma sobrevida de 3 meses, 6 meses. Hoje em dia, a paciente tá lá com 2, 3 anos, a gente teve uma paciente lá mesmo no hospital, nossa, ficou acho que 10 anos com uma metástase cerebral. Então, assim, a gente consegue ter uma sobrevida muito grande por causa desses quimioterápicos muito eficientes, cada vez mais eficientes. A gente está tendo uma evolução, porque assim, o câncer de mama sempre você opera, atualmente. Sempre você faz cirurgia. A quimioterapia para alguns casos, a radioterapia para alguns casos e a hormonioterapia para alguns casos. Agora, tem alguns protocolos de estudo que você está começando a não operar, né, Dri? A gente tem alguns protocolos de estudo onde você está congelando o tumor. Então, aí ele regride, que aí você não vai precisar fazer cirurgia, isso a nível ambulatorial. E alguns outros tratamentos, mas ainda são protocolares. É protocolo. Então, a gente não faz, né? Porque você tem que se encaixar dentro daqueles padrões ali para poder fazer esse tratamento. Ainda está em estudo. Para câncer menor, né? Estadiamento menor. A gente tem algum mapeamento do Brasil de quais áreas tem mais incidência de câncer de mama? Em a região do país? A região, Sudeste. Sul e Sudeste. Sudeste e Sul, por quê? Porque o câncer de mama, ele está muito ligado a locais onde você tem muito desenvolvimento, industrialização. Tanto é que tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Por isso que a gente fala, o câncer de mama está muito ligado ao estilo de vida que a gente tem. O que a gente come. Ai, gente, isso é super importante. O estilo de vida que é. Porque o que a gente escuta muito? Quando eu dou diagnóstico para uma paciente, ela chega e fala assim, mas ninguém na família tem câncer de mama. Mas é isso mesmo. Porque os cânceres genéticos, que veio porque teve uma mutação, você nasceu com aquela alteração, são só de 5% a 10%. 90% não vai ter história nenhuma, assim. Não tem ninguém na família, ninguém teve nada. O que aconteceu? Essa pessoa não nasceu com mutação. O que aconteceu? Durante a vida, eu até às vezes brinco com a paciente, você ficou muito em frente ao micro-ondas. Falo, durante a vida, às vezes você ficou muito em frente ao micro-ondas e veio aquela radiaçãozinha assim, atravessando o micro-ondas. Mas é mais ou menos isso. Falta de atividade física, né? O sedentarismo. Olha aí. Alimentação. A gente sabe que tem alguma substância que eles falam, né? Cancerígenas ou carcinógenos, agentes carcinógenos. Esses agentes carcinógenos, eles aumentam, então, a sua chance de ter câncer de mama. E qual seria aí? As coisas gostosas, assim? Geralmente sim, né? Olha, a minha mãe, eu sempre embutidos, assim? Eu sempre fui muito fã de salsicha. Então. Muito. A minha mãe, a vida inteira, falava pra mim assim, Bianca, salsicha dá câncer, salsicha dá câncer. Mas ela afirmou tanto que eu parei de comer, nunca mais eu comi na vida. Até minha cachorrinha, ela tá doente, comprei salsicha, ela não quis comer. Até a cachorrinha vai parar de comer. Ela não quis, ela falou, vou me arriscar, câncer de mama. A gente fala aqui, mas é importante, né? O esclarecimento, né? É porque são as coisas gostosas mesmo, mas a gente tem que... Tem eu acho que né? tem que ter um equilíbrio. Também não pode ser assim, né? Self, como é que funciona? Nós temos uma substância que chama acrilamida. Essa substância, ela está presente em alguns alimentos, só que em altas temperaturas que ela é liberada. Por exemplo, batata frita. Ela libera essa acrilamida. E hoje a gente está nessa geração de batata frita, fast food e tal. A acrilamida ela é um carcinógeno. Só que ela precisa estar em altas temperaturas. Essa substância, ela está em alguns potes de plástico. Sim. Então, quando você aquece, às vezes, um pote plástico dentro do micro-ondas... Isso é fundamental. Você pode ter liberação. Por isso que existe assim, uma lenda, se tomar o cafezinho num plástico, copinho de plástico. não deve. Mas aí, isso aí já é uma lenda, porque assim, você teria que ter uma temperatura mesmo, você não conseguiria segurar o copinho. Então, pode continuar tomando no copinho. Mas esses outros plásticos que vão em alta temperatura, no forno, né, no fogão, no micro-ondas, então, esses daí, e mesmo, né, a substância direta ali no alimento, porque o alimento tem esse carcinógeno, que ele é ativado pelo calor,
Então, essas substâncias aumentam o risco Tá, para tá câncer bem. de mama. Não é aquele balela, não, queimadinho, assim, do churrasco, aquela partinha que é ruim, né? E aí vieram também estudos sobre esses air fryers da vida. A wire fryer. É por causa dessas substâncias, quando você tem Alta temperatura. essa queimadinha, né, Dri? Que você libera essas substâncias. A gente tem outras também, tem parabenos, que tem algumas substâncias que elas estão na conservação dos alimentos que você falou, né? Dos embutidos e tal. Que isso já é comprovadamente cancerígeno. Então, quanto mais assim a alimentação for saudável, para você estar livre desses carcinógenos, dessas substâncias ruins, a gente ainda tem também substâncias boas nos alimentos naturais. Então, a gente tem os antioxidantes, né, Dri? Sim, Quer comentar? Então, na verdade, teve alguns estudos que mostraram, né? Se você comer determinadas frutas, você vai diminuir a sua incidência para o câncer de mama. E foi visto que sim, provavelmente porque tem esses antioxidantes. Fizeram alguns estudos com verduras e legumes. A gente não teve os mesmos resultados. Sim. Né? Na verdade, assim, isso não significa, né, que vai ter, não vai fazer mal, mas a verdura e o legume talvez tenham outras funções, mas ele não tem o mesmo efeito que as frutas como fator de prevenção. Então, Fala aí para as frutas. Quais são as melhores frutas aí? Pegue a caneta. Mamão, Pelo banana, amor de Deus. não, na uva. verdade, as frutas cítricas, né, que a gente sabe que tem substâncias oxidantes, kiwi, laranja. Que tem substâncias oxidantes. Antioxidantes. Ah, bom, porque eu adoro laranja. Então, são Minha ótimas. fruta Então, predileta. então continue tomando, porque realmente Comendo, essa substância. principalmente. Continue tomando, não, eu pensei no suco de laranja, mas continue comendo, que é até melhor, né? Sim. Então, são principalmente as frutas cítricas que elas têm substâncias que são substâncias antioxidantes e aí acabam prevenindo para o câncer de mama. Sim. Né? Então, acabam tendo essa prevenção. Você falou pra mim, então vamos aproveitar e pegar o gancho. O homem também tem câncer de mama? Então, o homem tem câncer. Na verdade, a Maria Marta ela estudou muito câncer de mama no homem. Eu fiz alguns trabalhos, assim, eu sempre me interessei. A gente tem um número grande de câncer na Santa Casa e aí, com esse volume, tem bastante homem também. O câncer de mama no homem, ele é raro, é 1%. Mas como a nível de população, então dá um número razoável para alguns centros, né, Dri? E o homem tem que lembrar disso, porque normalmente ele aparece como um nódulozinho. Então, a gente não vai fazer rastreamento, porque a gente faz rastreamento de doença comum. Claro, né? claro. Se no homem é 1%, mas se você fazer percebeu, toque também, né? procura, né? Procura uma avaliação, um exame clínico, a gente pede uma mamografia para o homem também. Homem também faz mamografia, que é uma dúvida, assim, homem faz mamografia. Quando a gente tem a suspeita, faz. Ultrassom faz? Faz também. Faz também. E assim, tem muito homem que tem ginecomastia. A ginecomastia em si não aumenta risco para câncer de mama. Ginecomastia é mama em homem. Ah, tá. Mas eles têm a glândula? Então, sim, tem o desenvolvimento da glândula mamária. Então mama todo mundo tem, né? Agora, mama... Não desenvolve, né? A ginecomastia quando ela evolui. Quando ela evolui, então, é aquela mama, né? O aumento da mama no homem. E isso não aumenta o risco para o câncer de mama no homem, né? Às vezes o homem acaba até retirando, porque esteticamente não gosta, tal, daquela mama. Né? Acha uma mama muito feminina. Mas isso não aumenta o risco. Mas o importante é saber que qualquer homem, mesmo que não tenha ginecomastia, ele pode apresentar o câncer de mama e geralmente esse câncer apresenta-se, como a Maria Marta falou, como um nódulo. E aí o procedimento também... Quimioterapia, igualzinho, o tratamento é idêntico. Até os exames são idênticos, né? Mamografia. Acaba sendo, às vezes, mais grave, porque como ele não está prestando atenção, ele vem com o estadiamento mais avançado. Tumor maior. E tem menos mama, então às vezes já está indo para a costela, atingindo a mama. Então, às vezes, o tratamento é um pouquinho mais agressivo. E a amamentação? Influencia? E o silicone? A amamentação, né? Olha, amamentar é sempre muito bom, né? A gente falou, amamentar é sempre muito bom. A minha esposa teve mastite.
aguda, né, nas duas gravidezes. Sofrimento. A minha manicure Ela travou mesmo, Sim. entendeu? Nossa, é Tanto do horrível. da minha filha Ai, quanto que do meu dor, filho. sim. Não trava, vira uma pedra. Nossa, vira uma pedra, não consegue mais amamentar, É né? muito A muito minha triste, manicure né? descobriu câncer de mama durante a gestação. Olha só. Ai. Teve que tirar a mama. Quantos anos ela tinha? 35. Então, duas novinha. perguntinhas aí. Como Bem novinha. evitar, né, a mastite aguda? É aguda? A gente fala Crônica. mastite puerperal. que Isso. Geralmente É. a mastite é Ah. incomum que ela se dê durante a gestação. Quando que ela dá? Depois. Sim, depois. logo depois. 15 dias depois do parto. Da segunda à quarta semana, 15 dias depois do Pois parto. Né? E isso tá ligado, a sua história até é incomum, porque geralmente está ligado ao primeiro bebê. Sim. Mas a sua não, né? A sua mulher Teve teve nos na dois. primeira e teve na segunda, você vê? Então, ela teve na primeira e teve na segunda. Então, existem várias coisas aí que a gente recomenda, Uhum. principalmente que a mulher ela seja orientada em relação até à pega da mama, Sim. como que o bebê tem que sugar, quando esvaziar, Sim. né? Ela esvaziou essa mama, quando de novo ela for oferecer para o bebê, ela tem que dar na outra mama. Ela esvaziou a direita, tem que dar a esquerda, começar pela mama esquerda, para esvaziar também essa mama. A higienização, porque, na verdade, quem contamina a mulher é, O geralmente, né? O bebê. É o bebê, o Staphylococcus aureus do bebê. E que tá na rinofaringe do bebê. Então, tá lá no narizinho do bebê e contamina a mãe, porque aquele leite, ele fica, como a gente fala, né? Empedrado. Mas é Empedrado. o que a gente chama de uma estase láctea. Ele fica parado, aquele leite. E aí, leite parado, É. achou a bactéria, aí contaminou. Então, a grande Sim. prevenção é, Então. durante o pré-natal, você avaliar a mama. Às vezes a paciente tem um mamilo plano, um mamilo invertido, ela vai ter Invertido. dificuldade. É. As pacientes, assim, com pele muito fininha, muito branquinha, também às vezes vai ter mais dificuldade. Então, você já vai orientando e hidratando aquela pele também, com hidratantes. E na época do que ela começa a amamentar, a técnica adequada, para ela saber amamentar, porque não é tão simples Não, assim. Do ninguém jeito- nasce com o manual já pronto, sim, né? Sim, Né? E aí, se você deixar aquele leite paradinho, o leite é um meio de cultura. E aí você tem Encontra a infecção. bactéria. Tem aí- infecção. Muito Então, a bom. prevenção É. começa lá no pré-natal. É. Então, essa é uma orientação Sim. importante, de evitar a mastite aí, porque nós já Sim. sofremos A isso daí gente na tem pele. casos tão graves, Hum. não faz muito tempo. A gente teve um caso gravíssimo lá na Santa Casa, que essa paciente acabou fazendo até uma mastectomia da paciente Sim. por causa de uma mastite. Não Sim. creio. Porque vê? você É. acaba Você tendo vê? necrose, né? Porque a pele Tem- vai ficando preta, é é, necrose. e né? aí Então, você... E a dor, imagina. Sim, Nossa, muito mexer pra fazer triste. qualquer coisa. Muito triste, né? E no caso da sua manicure, cabeleireira, manicure? Manicure. É. Na O que, gravidez, que ela teve mesmo? ela engravidou. Hum. Na gravidez, ela descobriu que tava com câncer de mama. Ah, sim. Então, E aí, o ruim, teve que ideal... esperar o bebê nascer pra fazer tratamento, ela teve que tirar. O ideal é que antes de você engravidar, né, o ideal é você ter uma gravidez planejada. Você vá ao ginecologista e faça um bom exame clínico. E se ela tiver numa faixa etária já, e dependendo da história familiar, até um exame de imagem também. Então, ela né? chegou a tomar a pílula do dia seguinte. Porque ela não queria. Meu Deus. Então, eu não sei se também, às vezes, isso, né, influenciou, né? Sei lá. Não, o câncer não. Não, só uma pílula do dia seguinte, não. Não. Então, ela tomou. Não. Mas então, aí a pergunta, partimos aí para mastite, né? Mas a amamentação, ela pode influenciar na... Então, a amamentação é um fator que diminui a incidência do câncer de mama. Ah, diminui. Diminui. Aí, tá vendo? E assim, o ideal é que você tenha no mínimo amamente por 6 meses. Né? A gente fala, mesmo que sejam 2 meses na primeira gestação, 2 meses na segunda, 2 meses na terceira, o total. somados, o vai total somar. que seja Ah, 6 sim. meses, para ela ter um fator que a gente fala de proteção. Mas por que o leite... Tipo, o que na biologia justifica a amamentação? É pela diferenciação da mama. Quando você amamenta a mama, as células se diferenciam, ficam menos propensas a ter uma lesão do DNA da célula e ter uma célula cancerígena ali. Então, pela diferenciação, a mama ela fica mais diferenciada, menos risco para você ter uma exposição do DNA da célula e esse DNA ser danificado. Por isso que você contou essa história dessa paciente Foi que o primeiro logo filho? depois... Segundo, É. ela já tinha um filho de 13 anos. Aí ela engravidou, Já sem tinha querer, sido muito- já há muitos anos atrás. Porque a mama, logo depois que a paciente ela tem o bebê, ela fica, a gente fala, ela fica mais exposta. Por isso que às vezes é muito comum você ver isso. Ela teve logo depois da gestação.
essa mama ela fica muito exposta a qualquer dano desse DNA da célula, porque a célula ela está ainda em diferenciação, que a gente fala. Até por esse processo de amamentação, a célula está em diferenciação. Por isso que às vezes acontece de ter esse, Ela esse até câncer, falava, que a assim, gente que chama ela... de câncer da gestação, mesmo ela não estando mais gestante. Ela até falava assim, depois, né, ela falou, ainda bem que eu fiquei grávida. Ela falou, porque eu só descobri, porque eu tive que fazer pré-natal e tudo mais. Não, ela falou, não ia descobrir. Na verdade, assim, É, a gravidez, ela protege contra o câncer de mama, porque essa diferenciação que a Adriane comentou acontece no finalzinho da gravidez. Isso. Você tem uma mudança dessa célula-mãe, que a gente chama de stem cell, ela muda e ela é mais diferenciada. Isso quando você tem gestação na paciente mais jovem. Então, você ter gestação, o ideal para você prevenir do câncer de mama é que a paciente engravide bem cedinho, bem jovem. Se ela engravidar mais velho... A Bianca já não gostou muito. Se ela engravidar mais velho, Antes talvez dos 30, seja... viu? Já tô com 29, pelo amor de Deus. Não, ainda tá na idade boa, né? A gente fala é ruim a partir dos 35, tá? A mamãe teve com 42, a minha mãe. Então, Raspinha de tacho. não, eu também. Meu irmãozinho, mas raspinha. Mas já Não, tinha já várias. tinha, já. Eu já Eu fui também, a minha mamãe com 42 também. Você foi a É. primeira ou foi? Não, foi a última. Ah, tá Mas bem, assim, a raspinha de minha tacho. mãe foi com 42 também, que já é É. uma fase que você É, não... preocupante. naquela época... E Não, foi um é. susto depois da minha irmã caçula, 12 anos depois. Sim. Depois de mim, 15 anos exatos. Eu nasci no dia 18 de julho, meu irmão no dia 19 de julho. Foi meu presente de Nossa. aniversário. de 15 anos. Um irmão, olha que Abraço aí, Rodrigo. Assim, Né, não, isso aí a gente faz essas perguntas porque as pessoas às vezes estão passando por isso, né? Sim. E precisam saber, ter essa informação e quebrar esse falso entendimento de que uma coisa pode levar a outra. Sim, Muito pelo contrário, sim, né? sim. A amamentação, ela facilita Ela e até protege. E até Ela protege. E é bom para o bebê, né? eu tenho Ah, uma sim. pergunta. Quando é mais na lateral ainda, é considerado câncer de mama? Ou não? Na A mama, ela é, tem tipo, tecido que vai para axila. A É. gente tem um pouquinho de tecido que vai para axila. Até na axila a gente chama, às vezes Então a gente se tem que fazer o toque até manifesta. aqui em cima, então, É, né? às Sim. vezes Vai se fazer só aqui, manifesta, vai pra a lá. primeira manifestação dele é só na axila. Você não tem nada, tanto é que isso tem um nome especial, chama carcinoma oculto. Mas é um câncer de mama. A primeira manifestação é só E na às vezes a axila. gente acha que é aquela... que dá às vezes aqui, como que Os chama? linfonodos. A íngua. Não dá às vezes aqui? Não é a Dá. íngua? Sim. Na maioria dos casos é por causa da gilete e tal. Na maioria dos casos não é Sim. nada, né? É, Graças só a que Deus. eles são molinhos, né? Doloridos. E o do câncer, ele é duro e não Indolor. dói. Essa é uma das diferente. características, Sim. né? Talvez, né? Sim. Ah, Talvez qualquer exposição... Eu creio que para qualquer tipo de câncer tem essa característica O de câncer... ser indolor, assim, ou qualquer sinais exteriores ou não. Não. Às vezes até um câncer de mama, Ah. e geralmente não se manifesta com dor. Mas se ele já está de um tamanho Avançado. razoável, Aí sim. avançado, às vezes a paciente até ela sente, esse tá meio... ela fala assim, aqui tá meio endurecido e tal. Então, às vezes é já a manifestação E do câncer. vou saindo um pouquinho da mastologia, mas falando da importância do Papa Nicolau na prevenção do câncer ginecológico, né? Também tem que ser um exame anual? O Papa Nicolau. Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza que você faça a partir dos 25 anos até os 64 anos, Uhum. né? Para pacientes que tenham vida sexual ativa. E se você tiver, durante 2 anos seguidos, um resultado negativo, você poderia fazer o próximo exame em 3 anos. Ah, tá. Né? Então, isso é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Então, vamos falar porque a gente está pensando numa população do Brasil inteiro, uma população muito grande. Então, você tem que contemplar o Papa Nicolau, você tem que contemplar toda essa população. Agora, hoje a gente sabe que o câncer do colo do útero está muito ligado a um vírus que Ao chama vírus. HPV. Exatamente. Sim. Já Tem- temos vacina, inclusive, né? Que tem as Sim, vacinas. sim. Graças a Deus. Então, assim, a gente fala... A gente espera que daqui a um tempo a gente não veja mais câncer do colo do útero. E o ideal é que saindo logo da infância, né? Principalmente as meninas já tomem essa vacina Os aos meninos 13 anos também. de idade, os É. meninos também. Também. Dos 9 aos 14, o Ministério da Saúde, ele dá essa vacina, né? Você pode Mas está no implementar Programa ele. Nacional de Tá. Imunização? Sim. Sim.
Sim. Olha só. Nessa Dos idade, 9 aos sim. 14 anos. Só nessa faixa sim, etária. só nessa faixa etária. Porque será, né? É. Estender pra todo Mas é mundo. recente, Não, né? na verdade, É recente tem isso. um lado econômico, porque na clínica privada a gente estende muito, a gente aumentou muito o leque de indicação da vacina, inclusive o tipo de vacina. Hoje em dia tem a vacina monovalente, que ela tem uma proteção bem maior do que a que ainda a gente tem no SUS, né? Tem Sabia? uma vacina nova. Mas agora, já que é a que ajuda ela falou, muito, a do do HPV. SUS já ajuda bastante. Muito, né? Porque essa do SUS previne quanto 4 tipos. Que já são, creio eu, que sejam São os os mais mais comuns. graves. né? O Mais 6 graves. e o 11 e o 16 e o 18. O 6 e o 11 são aqueles que dão aquelas lesões do lado de fora. Tá. Então, são aquelas lesões que a gente chama de crista de galo e tal, umas lesões do lado de fora, os condilomas. E o 16 e o 18, eles são especificamente os que são oncogênicos, que a gente fala, que dão o câncer do colo do útero mesmo. Então, já ajuda bastante. Uhum. Só que a gente sabe, né? Daqui a pouco, eu já mesmo, paciente de consultório que já está vacinada, né? Já teve outros tipos que agora apareceram. Ela teve do 56, que agora está nessa nova vacina. Que o vírus, ele é Né? esperto, né? O Um vírus bichinho é danado, né? Eu acho O assim, trem eu acho que se danado. você faz um acompanhamento, um preventivo, Uhum. mesmo que você tenha, eu acho que não é um Sim, bicho tão assim, Sim, sete cabeças, porque né? o câncer demora para ele ficar grave. Ele vai tendo as alterações paulatinas, Sim. então você consegue Dá pra detectar você ter antes. uma... Tem que ir acompanhando, né? Eu acho que foi bom até a gente falar, o câncer de mama, o câncer do colo. O câncer do colo do útero, ele geralmente, ele não tende a aumentar a incidência conforme a paciente vai ficando mais velha, porque ele está muito ligado ao HPV, paciente que tem vida sexual ativa. Então, é incomum você ver uma paciente com câncer do colo do útero com 80, 90 anos. O câncer de mama é o contrário. Quanto mais velha a paciente vai ficando, maior a chance dela ter o câncer de mama. Por isso que a prevenção é importante. Qual que é o maior risco que existe de ter câncer de mama? Ser mulher. Nós comentamos Já começa que o homem por aí, é isso. 1%. E aí o segundo é a idade. Quanto mais velho, Velha. quanto mais idade, maior o risco. Então a prevenção é para sempre. Então não deixem pra fazer com 50 anos, né? Começar a mamografia com 50 anos. E a vacina do HPV veio para transformar. E ela para homem e para mulher, porque também não é só câncer de colo do útero, a relação com o HPV, né? Câncer de pênis, de orofaringe, De reto. de reto, que a gente tem uma incidência bem grande de câncer de reto e intestino, né? Eu tinha comentado do silicone, mas agora eu quero até saber. Do silicone. Quem tem silicone pra fazer exame de toque consegue também sentir? Até Com ajuda. câncer? Fazer o autoexame, que você disse, o exame de toque, que a gente falou, o exame, Autoexame. que a gente usa mais exame de toque para o exame ginecológico. E só falando que o silicone não aumenta risco, né? Os trabalhos mostram, você colocar o silicone, A prótese. a prótese de silicone não vai aumentar o risco para o câncer de mama. O único problema que quem coloca o silicone, que eu falo assim, olha, você vai ficar um pouco mais exposta à radiação da mamografia. Por quê? Quando você for fazer a mamografia, eles vão fazer as duas incidências que são Clássicas. conhecidas, clássicas, que chama crânio caudal e médio lateral oblíqua, faz as duas incidências Dá apertada lá. da apertada, e depois eles vão fazer mais duas incidências, só que dessa vez puxando só a sua mama, segurando a prótese, e você faz só naquele pedacinho da frente. É uma manobrinha que a gente faz. É uma manobra. chama pra include. pra Pra você tirar tirar a prótese. Pra você tirar do campo que você a quer prótese. Consegue ver o estudar. que tem atrás da prótese. digamos assim. Você consegue ver melhor. Então, a paciente que tem prótese vai so- ser mais vai sofrer amassada. um pouquinho. Vai ser mais Mas- amassada. E aí no autoexame eu consigo sentir? Sim, porque até ele projeta o tecido mamário, né? Então fica mais pertinho da pele. Não vai dificultar. O problema do silicone é que se ele for com o tempo, ele, como é um corpo estranho, ele pode endurecer, encapsular. Então, às vezes, você pode dificultar, porque ele fica diferente. Então- Você A vê o gente fala nódulo. aquelas Nesse exame, quem tem a prótese mamária, né, o silicone, ele sai, tem que tirar da bolsa para colocar ou não? Não. Não? Tira, não tira. Não, porque Tudo não, entra, superficialmente. não, eu sei, mas Esse ela Você só dentro, né? puxa, traciona, né? Mas ele não sai Não. do local em que ele está está inserido. Não. Porque senão o pessoal vai ficar Puxando preocupado. a pele aí. mesmo, puxando pele. Não, Não, Se a as gente já mulheres tá vão com ficar- receio de fazer mamografia, Então, quem Vamos tem deixar claro aí que não vai ter essa dificuldade. Não. Existe um câncer ligado à prótese, mas ele é muito raro. Que é um linfoma de célula anaplásica, que ele é 1%, ele é muito raro e muito curável. Então, quem tem medo de câncer, não é por isso que vai deixar de pôr os implantes. sim. Tá?
E aí, Bianca? Mas uma aula aqui, né? Hã? Uma aula. Eu tive um nódulo no seio, olha que engraçado. Eu faço só ultrassom, né? Eu tirei e tudo mais. E aí eu lembro que na época eu fazendo ultrassom, via no ultrassom. Aí depois eu fui no ginecologista, ele fazia o autoexame dele e falava assim, mas Bianca, como que você não sentia? Aí eu falava assim pra ele, eu não sei fazer. Aí eu falava, o que tem que fazer? Que é pra... Não sentia. Daí ele falava assim, você talvez teve mais dificuldade de sentir porque tava atrás do bico do seio. Sim, e você não tava acostumado. Então, assim, eu acho importante a gente até falar isso. Qual é a maneira correta da gente fazer o autoexame? Como deve ser feito? Que momento que a gente tem que fazer? A Adriane depois vai do banho, comentar, antes do porque ela banho. fez até junto com a Anitta. Eu me peguei numa situação que o médico assim, mas Bianca, como você, tipo, devia estar um negócio tão grande que ele fez assim, Sim. como você não percebeu? Eu falei, doutor? Falei, eu não E é percebi. de vez em quando? É quando? O autoexame a gente recomenda que ele seja feito mensalmente, todo Certo. mês. Quando? Depois da menstruação. Tanto é que nunca fazer antes, porque antes você vai sentir vários nódulos na mama, porque a Deixa mais mama dolorida, né? ela fica bem inchada por causa da ação da progesterona, e aí essa mama, às vezes, você tem 500 gramas a mais de líquido, por isso que nunca você deve se pesar antes de menstruar, viu? Porque você chora. Dá estresse. Já dá um estresse. Mas assim, a gente, se nós palparmos a mama antes de menstruar, a gente pode sentir várias nodulações, que na verdade elas somem completamente depois da menstruação. Então a gente fala mais ou menos 5º, 7º dia, Depois. depois da Do menstruação. término. Então é depois da menstruação. E tem que ser feito de frente para o espelho, com a mão, de preferência, com a mão levantada e palpando uma mama. Então a mão levantada é importante. Ah, mas levantar. Sim, talvez isso que você não tenha sentido. Porque é bom você ter esse estiramento desse tecido. Porque aí Isso. Aí, ou eles falam até você pode estar deitada, mas como o ideal é fazer em frente ao espelho, então o ideal é você realmente ter a mão levantada e você ir dedilhando toda a mama. Como se fosse de um lado. caracolzinho de fora para dentro. Começando do mamilo. Isso. Tanto É. faz, você pode começar de fora para dentro, de dentro para fora, e depois fazer de novo do outro lado da mama também e palpando. E isso fazer mensalmente. Porque se tem alguma alteração, se você palpou mês aí você já sabe. passado, você É. já vai sentir. Faz assim, ó, quando você for no seu ginecologista, ele vai examinar e vai falar assim, tá tudo normal. Daí você faz o seu primeiro. Porque você não precisa fazer diagnóstico, você vai dizer, isso não estava assim, isso mudou. O autoexame não é para ter diagnóstico, o paciente não vai ter diagnóstico. Não, É para tá. ele falar assim, olha, tem alguma coisa diferente. É autoconhecimento. Aí vai lá e aprofunda a muito investigação, né? Sim. Sim. E já falando que tá assim, né, com a mão, desodorante, aí aproveita lá e passa o desodorante. E aí? É igual o micro-ondas, dá câncer, não dá câncer. Porque tem lenda, né? Por trás de tudo isso aí. Tem a lenda, não vou passar desodorante, você não vai dar câncer. Acho que é por causa do né? alumínio, né? Que o pessoal fala isso, não. Sim, o pessoal Se é com spray, se é com É. bastão, bololom. Então, porque na verdade tinha antitranspirante e tem o desodorante. Eles são É. diferentes, né? Mas tem duas substâncias que antes essas substâncias estavam presentes e elas não estão mais. Que bom. Que é o cromo e o alumínio. Né? Mas essas substâncias elas foram tiradas. Tanto dos antitranspirantes como dos desodorantes. Então, não tem mais esse risco do desodorante. Ninguém mais precisa ficar fedido. Mas, Então, mesmo esses estudos, assim, na teoria poderia aumentar o risco de câncer de mama. Teve estudo em 2017, que foi um estudo do Lancet, né? Se não me acho que engano. foi Que mostrou, e depois você não conseguiu comprovar essa incidência direta do alumínio, né? Mas a gente tem outras opções aí, mas não tem comprovação. ah, tá. Mas não, Tá. não tem nenhum tipo de problema. Não, pode usar. pode continuar cheirosinho. pode. A única coisa que pode acontecer é eu deixar a blusa preta branca ou a blusa branca amarela. Sim. Pode acontecer da mulher desenvolver câncer de mama nas duas mamas e tipos diferentes ao mesmo tempo? Sim. Pode. Ou eu tô dando uma viajada aqui muito... Não, pode. E às vezes ela desenvolve daqui 2 meses, não desenvolve exatamente ao mesmo Junto. tempo. 2 meses, 3 meses depois. Que a gente até. Isso tem um nome, né? Que a gente fala câncer de mama sincrônico, né? E tem um que é metacrônico, que vai ser bilateral, mas vai aparecer depois de 6 meses. Então, pode acontecer isso. E ter tem 2 mais tipos incidência histológicos bem diferentes. de ser E aí, genético. pode acontecer de ter tratamento diferente pra uma radiologia pra outra quimioterapia? Pode, assim. Pode. acontecer. Geralmente, o que diz o tratamento é o que está mais avançado. Então, por exemplo, esse daqui, ele tá grande, vai precisar fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Então, vamos fazer a quimioterapia neoadjuvante.
esse daqui tá pequenininho, vai ser só uma cirurgia local, né? Mas vai ter que fazer a químio porque Agora, o que tá grande aqui dita o uma tratamento. perguntinha aqui que talvez as policiais femininas queiram fazer, né? Uso do colete balístico, né? Ele comprime a mama, né? Às vezes, né? E existe algum estudo que possa causar algum tipo de problema ou nunca teve ou pode Seria ser que pelo seja... trauma. Não digo pelo Não, trauma, é mas uma pelo compressão, amassamento, pela compressão é da bem- mama, é. Porque o colete, ele é... Inclusive, algumas fábricas, aí fica aí um estudo, né? Uma proposta de estudo para que seja feito, né? Tem algumas fábricas que fazem colete, eu tive a oportunidade até de visitar algumas aqui na Grande São Paulo, que desenvolvem coletes femininos específicos com bojo, né? Isso seria... É relevante? Não é? Pode causar algum tipo de problema ou não? Porque a profissional de segurança pública tem essa peculiaridade, né? Ela vai usar um colete que vai amassar a mama, vai comprimir a mama, né? Até porque quanto mais Justinho, né? justo tem, menor é o impacto no caso de um Mas ele é tiro. bem justo. Então tem que apertar bem, né? Não a ponto de você, tanto Não para homem respira. quanto para mulher, não respirar. Mas sim. quanto mais próximo tiver da pele, menos é o impacto do trauma na ocasião de um tiro. Se ele estiver muito frouxo, aí o choque da energia cinética é muito grande e o trauma não vai morrer, mas vai ficar lá o roxão lá, né? E quanto mais próximo, menos pior, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso, das senhoras? Eu não conheço nenhum estudo que mostre que trauma na mama vai dar o câncer. A gente tem uma doença por trauma, que às vezes a paciente confunde com câncer. Então, a paciente vai lá e tem uma queda. Ou o cachorro vem, um cachorro enorme, pá, caiu, bateu. E aí surge um nódulo. E ela fica, isso é câncer? Isso tem um nome, chama esteatonecrose. A esteatonecrose, geralmente, ela é fruto de um trauma e não aumenta a incidência do câncer de mama. Sim. A esteatonecrose, geralmente, é por isso. Mas aí é por causa do da- trauma. O né? Eu tô colete, falando assim, pelo então, amassamento não, constante. O colete seria mais para dor mamária. A mastalgia, que tanto e a mastite, pode acontecer. Se você aperta, se você machuca, aquele trauma na pele pode ser Que uma é porta de constante isso entrada daí, né? pra O infecção. operacional tá todo dia ali apertado, Pra né? infecção. Pode aumentar o risco de mastite e de mastalgia. Eu penso que a mastite, né, Sim. tem uma relação, porque às vezes você tá com aquilo dando um atrito. E a mastalgia, às vezes ela é por isso mesmo, né? Você tem uma compressão muito grande. A gente já estudou bastante isso da mastalgia. E assim, mastalgia é dor na mama. A dor na mama, ela tem vários fatores. Um desses fatores, então, às vezes, um sutiã inadequado. Esse sutiã que tem arinho, ele causa Bujinha. muita dor na paciente. Porque ele comprime as terminações nervosas. Eu acredito que seja mais ou menos o mesmo princípio. Então, isso de comprimir as terminações nervosas pode deixar o paciente com bastante mastalgia. A boa notícia é que a mastalgia ela não aumenta a incidência de câncer de mama, embora piore muito a qualidade de vida da paciente. Porque É uma a queixa bem mastalgia é uma frequente queixa muito frequente. no consultório. Talvez seja aí uma proposta para um estudo mais detalhado, né? Tanto da área de logística, né? Ou mesmo do próprio hospital da Polícia Militar, né? Eu não sei qual é o tipo de incidência ou de reclamação com relação a isso. Mas, às vezes, a gente ouve essas preocupações, não só por parte das policiais femininas, mas também por parte da indústria. Então, eu só queria mensurar aí se é interesse da indústria em mudar o colete, né? Ou se há realmente algum problema câncer, relacionado não. a isso. Pro Para câncer, câncer, não. A gente já Mas sabe que não. Mas é um conforto, Mas né? eu acho que é um conforto. É assim que surgem as coisas, porque assim, houve uma pesquisa de mastalgia para mulheres que eram corredoras. E eles viram que a incidência dessas mulheres que são corredoras é maior do que na população em geral. Por quê? Porque quando elas correm, balança muito a mama. E esse balanço da mama dá dor. Então, isso foi porque eles fizeram uma pesquisa com corredoras profissionais. E viram que a incidência é maior. Provavelmente, acho que talvez se tiver uma pesquisa para quem usa colete, talvez a gente tenha alguns dados assim. É só curiosidade, né? Então, né? Pra gente ver se é interessante Por isso que estudar ou você não. tem que buscar, né? No caso, assim, os topzinhos de ginástica, o sutiã confortável. É porque a gente tem, como nós falamos, fazendo mestrado, doutorado, né? Às vezes uma policial feminina, né? Sim. Pode fazer um estudo, né? A respeito disso.
chega, é uma hipótese, né? Então Sim. vamos ver se é verdadeira ou É, não. quem sabe a partir Se- disso eles já mudam totalmente. a né, o construção do modelo. colete Às vezes feminino. um encaixe, né? Que dê pra encaixar a mama. Uma Talvez. mama, lógico. Não Porque sei acho se que o isso é colete significativo. o mesmo pro homem, pra mulher. É mesmo, né? Hoje só o tamanho que muda. É, Né? então. O tamanho que muda, mas não tem nada. É só uma hipótese que pode ser estudada Sim, e aprofundada, sim. né? Puxa vida, é um negócio. É profundo, né? Profundo. A mulher é profunda. Assim, mas de uma maneira geral, né? Então, o ideal é que o exame do autoexame seja feito uma vez por mês, né? O exame com o mamógrafo uma vez por ano, Sim, a partir dos 30 anos. Sim. Com Não, a partir não. dos 40 anos. A partir dos 40 40 anos, 10 a menos. Ah, e se Se for tiver- pacientes que a gente fala, é mais para a população em geral. De risco habitual é a partir dos 40 anos. Mas aí, tiver. se for uma paciente de alto, isso aí a gente vai Diferenciar. diferenciar, porque às vezes você pode ter ajuda da ressonância. Aí são Tem até outros exames que a Tem gente até- solicita. que a gente pode solicitar. Então, Não existe só mamografia para imagem para de pacientes doença de alto mamária. risco. Mas aí é um outro. Existem alguns exames que a gente faz, né? Passa no ginecologista tal de sangue, que eles pedem aquele CA 125. Não deve. Não tem isso pra mama? Ou tem? Então, Eu a nem sei o gente... que é isso, CA, não sei o que. Eu sei que eles... É. Traduz o que é isso aí. Eu não sei, é tipo... CA 15 Vou deixar pra elas. Fala aí. Mas na minha O- listinha sempre tem esse CA, sei lá das quantas. O CA15-3 é um marcador que ele aumenta, principalmente nas pacientes que têm metástase do câncer de mama. Então, para estadiamento, não é um PSA. Para estadiamento de câncer de próstata. Então, não deve ser pedido. Não acrescenta. E, às vezes, como ele não é um exame tão específico, ele pode dar um discreto aumento e não tem relação, você não descobre. Você faz mamografia, você faz ressonância, você faz tudo, não tem nada no mamário e o CA15-3 tem um discreto aumento. E aí só vai Aí você fica prejudicar. encucado, né? Aí você já Sim, fica na... Então, por isso que a maioria das pacientes que vêm, elas não têm nada, vêm para um exame ginecológico. E aí eu vejo, às vezes, que a médica pediu CA15-3 e eu falo, você tá com câncer? Não, então não tem valor nenhum. Não tem valor. Não tem valor para paciente que não tem câncer. Porque isso é para a gente ver se tem algum possível local de metástase. Então, Se só não tem, Se não não tem, É, A só gente, tem nós valor como se realmente tem câncer. Como Então, se não tem- professoras, né, Dri? A gente dá aula. A gente dá aula e o que a gente valoriza? Uma boa consulta, uma boa conversa, seu histórico de individualização. Isso, então, você tem que ter um tempinho. E depois um bom exame clínico. Os exames complementares são os mínimos. É só pra né? fechar um Sim, diagnóstico. e né? aí tá acontecendo diferente na medicina hoje em dia. Eita. Você vai com um check-up desse tamanho, Tenho- nem mal, depois você faz a consulta para ver os exames. às vezes só chega né? com um exame, né? O paciente chega Oh, pro médico, o meu médico Deus. não fez uma anamnese, não perguntou nada e não Nada. examinou. E não Pois é. examinou. E aí o você paciente. fica assim, tem um exame alterado, você vai ter que descobrir, fica um mistério. E aí, Policial. hoje em dia, né, com a informação, o paciente, de uma maneira geral, é safado, né? O pessoal já vai no Google, já começa a Ah, todo é mundo uma- ver, entendido. já fica lá com aquele É o negócio, nosso maior- Formados em no Grey's chat Anatomy. GPT aí, Sim, agora bota aquele agora tá, negócio lá, nossa. tal, e aí eu fiquei encucado, tal, aquela coisa. É. Ó, vamos manter a calma, né? Vamos Sim, procurar uma orientação sim. O médica. nosso maior Vou falar com concorrente alguém. hoje em dia é o Google. É o Google, o maior Não, concorrente. Mas você sabe que eu gosto de conversar com o paciente que já, né, vem, Já levantou pesquisou. a capivara toda, né? Eu tenho paciência. eu Porque ele gosto. já chega com uma listinha dessa, já te pergunta. Ainda mais no consultório, porque aí você esclarece e aí você ganha paciente. Não é, Adri? É verdade. É o que eles comentam, geralmente. É, porque na né? maioria dos casos eles estão com uma ideia errada. Então é bom, porque daí você Porque consegue... medicina é difícil, né? Contem um pouquinho pra gente Não é sobre ciência esse, exata, né? esse vínculo emocional que Ah, vocês isso que eu ia acabam perguntar. criando, né, com pacientes que estão passando por esse processo, né? Então, por isso que eu falo, né? É a paciente, assim, que você consegue se ligar, né? A paciente, porque assim, você tá com ela, eu brinco, falo assim, isso aqui é um casamento agora. Quando eu faço o diagnóstico de câncer, eu brinco e falo assim, agora você casou comigo. Porque ela vai ter que estar sempre presente no seu consultório. Tudo ela vai te mandar, tô com dor. Ai, olha, deu essa reação. Você olha, é o passei médico mal. dela mesmo. É, passei mal. Então, você é o médico dela. Nossa, é a sua melhor amiga durante muito tempo. Por isso que eu falo, a paciente oncológica é uma paciente diferente. É diferente de outras especialidades que você vai uma vez por ano, se consulta, tá bem, ok. Não. Troca, segue o convênio Convênio, só. É. E principalmente no início do tratamento, né? A gente tem que fazer o tratamento cirúrgico, ver toda semana. Hoje em dia, as cirurgias, a gente faz muita cirurgia oncoplástica, que é muito bom
para a autoestima da paciente. Às vezes Sim, claro. ela tá com aquela mama, eu sempre brinco que eu conto essa história para os alunos, que uma paciente uma vez veio e ela tinha uma mama muito grande e muito flácida. E a gente fez o diagnóstico de câncer lá na Santa Casa e nós indicamos, então, vamos fazer uma cirurgia oncoplástica. A gente tirou mais de 1 quilo de cada mama e tal, e ficou com uma mama bonita. E eu lembro que no retorno eu falei, e aí, tudo bem? Você tá bem? Ela ainda começar a quimioterapia, ela falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi esse câncer. Então, ela falou... Ela tinha sonho de fazer plástica? Ela tinha o sonho de fazer plástica, não tinha Alto condição. astral, isso é importante, né? Ela mexe falou, com a a melhor autoestima, coisa né? que aconteceu na minha vida foi o câncer. Então, pra ela foi porque, além de tudo, deixou ela se sentindo maravilhosa. Eu acho que assim, a primeira coisa, né? O que eu fico imaginando, né? A hipótese diagnóstica ter sido concretizada e você falar, dar essa notícia. Sim. Né? Ou A seja, gente a pessoa faz ser, treinamento. pessoa ser desenganada, né? É isso que fala, ser desenganada, né? A gente Ou enganada ou ensina. desenganada. Olha, eu vou falar, mas não existe essa palavra ser desenganada. Não, mas me fala aí um pouquinho. A gente, eu Porque gosto, é um choque, né? Eu A gosto pessoa- sempre, quando eu vou dar notícia, chamar um aluno, ou chamar um residente mais novo, porque como é que eu dou essa Pois é, notícia? como é que você vai falar? É É um uma sentença. treinamento. Para aquele que não está preparado, é uma sentença de morte. Sim, Fala, pô, tô sim. com câncer, vou morrer. Porque É a primeira você- coisa que vem à mente da pessoa. não Você é isso? olha no olho da paciente, daí você faz um compromisso já. Você olha no olho da paciente, você diz a verdade, porque eu acho que isso é fundamental, é um sim. relacionamento, né? Você diz a verdade e você dá uma luz no fim do túnel. Você vai ter um tratamento. Existem pessoas que respondem ao tratamento e vão bem. Então, eu dou esse lado de otimismo. E eu tenho um lado, eu tenho um lado religioso, assim, eu sou... eu acredito muito em Deus. E Amém. aí Bacana. é difícil eu não pôr um pouquinho desse meu lado religioso aí, católico aí no meio aí. E aí eu sempre acabo falando um pouquinho de... Para Deus tudo é possível. De Deus também, né? Sempre, lógico, nem todo mundo te dá essa abertura. Mas você mostrar que muitos curam, então você vai estar ali junto com ela, oferecer um tratamento e a gente tem aquele estímulo, né? Aquela parceria e muitas vezes a gente vai conseguir resolver, né? Porque às vezes a paciente vem desesperada. Não faz muito tempo a gente deu uma notícia para uma paciente de 28 anos e que veio com um câncer extremamente avançado e ela ficou desesperada, começou a gritar e tal, né? Então, assim, é um momento que você, às vezes, depende do perfil da paciente, depende do Essa estadiamento, depende da abordagem, idade. né? Você imagina, aos 28 anos, você ter uma notícia dessa, com uma criança de 2 anos, né? Que ela tinha um filho de 2 anos. Então, às vezes, a gente tem que ser ali o porto seguro da paciente, da esperança. Eu sempre falo, né? Calma, isso, você tem a doença e a gente vai te dar o tratamento. Vamos tratar, vamos tratar. É difícil, às vezes, você falar em cura. Claro. Porque nem sempre você vai ter a cura, mas você vai ter o tratamento. Hoje não existe um câncer de mama que não tenha tratamento. Então, assim, eu sempre falo para ela, vamos olhar... Buscar a qualidade de vida. Buscar né? qualidade de vida, tirar dor. A paciente com câncer, tirar dor é muito importante, ela está sem dor. Porque eu acho que, assim, a qualidade de pensamento, eu sempre falo isso daí, né? A qualidade de pensamento, ela é fundamental, né? Não só a qualidade de pensamento, mas o otimismo, você Sim. encarar Sim. a vida de uma outra forma, Sim. ter Deus no coração, Sim. ser temente a Deus, né? Sim. Isso daí já é o primeiro passo, Sim. né? Eu acho que, assim, nós que somos militares e trabalhamos muito Na nessa vida. época, na vida, né? Também. A gente fala assim, acreditar na vitória, né? Sim, Já é o primeiro passo para você ganhar a guerra, né? sim. É 50% do caminho, né? Com certeza. Então, acreditar, ter fé, obviamente que esse aspecto religioso é de fundamental importância, Sim, né? sim. É saber que tem um Que ser Deus está superior cuidando. que tá Deus está cuidando, né? cuidando, né? A gente Já não tá é uma sozinho. grande possibilidade de cura. E, obviamente, que aí tem a questão da medicina, ciência, a medicina sim, por trás de sim, tudo sim. isso, né? Sim, eu participei qual de que é uma tese de doutorado que justamente era isso, as pacientes que tinham fé e A espiritualidade, a espiritualidade na oncologia. Na oncologia. E o prognóstico, incrivelmente, né? O prognóstico foi melhor naquelas que mostravam Puxa que tinham uma vida. espiritualidade. Olha só. Mesmo para Um quem não fator psicológico acredita, importante. mesmo para quem não acredita, a pessoa que tem O fé, agnóstico ela e tem o ateu, É. ele tem alguma interferência nisso, não? Não Seria acredita, mas interessante. pelo menos tem um pensamento positivo. Porque tem a diferença já. do ateu e do agnóstico, né? Sim, tem diferença, né? O O ateu que que não acredita em Deus, o agnóstico, que tanto faz, né? de tudo um pouco. Tudo Eu um sempre pouco. falo que nós acreditamos Me desculpe se eu tiver errado. errado aqui, né? Mas
existe essa questão, né? É que a imunidade, ela está muito relacionada a isto também, a espiritualidade. Então, quando você acredita, você está ajudando o seu sistema imune a se fortalecer. Olha só. Então, mesmo quem não acredita em Deus, fala assim, não, é porque a fé é boa para o sistema imunológico. Pensamento positivo, né? Tipo, pensamento, fé. uma pessoa Fé positiva. é importante. Vou Fé. vencer, vai dar tudo certo. Mas é o relacionamento pessoal, humano, é onde gente é gente, né? Porque Uhum. o câncer, ele não escolhe classe social, profissão, É. ele não escolhe nada, ele tá aí, né? Cada vez Um mais. desafio para ser enfrentado, É. né? Nós perguntamos tudo ou faltou... Faltou anticoncepcional, né? É anticoncepcional. Interfere ou não? Hoje tem uma... Sem citar nome dos remédios aqui, mas no passado teve uma até que vendeu farinha aí, pensando que era anticoncepcional. Isso aí foi um case de comunicação. Eu falo isso daí porque eu trabalhei muito, estudamos muito Vendeu a farinha. nessa área, né? Mas- E mudou de nome, inclusive, né? Agora, mas temos hoje uma gama muito grande de anticoncepcionais Sim. e o aperfeiçoamento, né, do fármaco melhorou bastante, Muito. de menor incidência, efeito colateral, etc e tal, né? Então, como é que está essa questão, principalmente para as pessoas que estão nessa fase e que precisam se precaver? Eu acho que o Qual é a relação entre uma coisa e outra? anticoncepcional, a gente sabe que as drogas elas estão com uma dosagem menor, que a gente chama, né, baixa e ultra baixa dosagem. As dosagens elas estão menores, a gente tem anticoncepcionais mais modernos, a gente tem até um DIU que tem uma quantidade de hormônio, que é a progesterona. E o que a gente tem, basicamente o que a gente tem aqui, o anticoncepcional aumenta? Ele aumenta um pouco a incidência do câncer de mama, aumenta. Mas à medida que você para de tomar o anticoncepcional, essa incidência vai baixando e chega a zero. Que é principalmente Depois na de 10 fase anos. adulta, né? Sim, principalmente Principalmente 10 na anos menopausa, depois que talvez. você suspendeu. Obviamente que Sim. Então na ele vai menopausa não na- vai precisar mais, né? Ele vai na relação inversa, né, dele? É. Então, assim, você vai aumentando o risco de câncer de mama mais velho, mas você para de usar. Ah, Então- tá. Então dá uma equilibrada. E aí da terapia hormonal, o que acho que é importante falar da terapia hormonal, né? Que pode aumentar, né? Então, porque o hormônio está relacionado ao câncer, né? O estrogênio, É. a progesterona. Então, por isso que você tem que fazer exame antes, você tem que individualizar. A paciente, ela tem os benefícios de fazer a reposição hormonal, como também tem os Porque a benefícios do paciente jovem toma anticoncepcional. anticoncepcional. A paciente na menopausa vai fazer reposição hormonal, que são Sim. duas coisas diferentes. Sim. Que é importante também, que né? Também é importante. importante para a qualidade de vida, para a prevenção de outras alterações, osso, etc., né? Mesmo o tecido vaginal, né? Então, e aí a reposição hormonal a gente sabe que tem um aumento da incidência, né? Mas, em geral, se a gente falar um número, né, Marta? 24% a 25% de aumento de incidência de câncer de mama para terapia hormonal, né? É que tem uns que tem mais, outros menos. Sim. Mas aí toda paciente fala, 24%, nossa, é tudo isso. Mas assim, qual é o risco de uma paciente, por exemplo, a Bianca, qual é o risco de você ter câncer de mama durante sua vida toda? Você sabe? Eu não sei. 12,5%. Você tem muito mais chance de não ter o câncer de mama do que ter. Claro. Durante toda a sua vida, 12,5%. Então eu vou pensar, o risco aumenta 24% em cima de 12,5%. De 12 que eu já tenho. Sim. Que é o risco que ela já tem, isso. Então, 12, digamos de assim. 12. Então, de 12,5 vai para 14,5, 15,5. Então, aí não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Então, por isso que hoje em dia ainda se faz reposição hormonal, porque senão ia ser uma loucura. A gente não ia fazer mais reposição hormonal para ninguém. Né? Até a gente que é mastro, né, tem algumas situações que precisa se fazer a reposição hormonal. Então, aumenta o risco, a reposição hormonal vai aumentar o risco. Os estudos, eles são seguros e mesmo com esse risco aumentado, a maioria dos estudos faz eles falam em 5 anos de reposição hormonal. Também não pode ficar usando 10, 15, 20, 25 anos. E o acompanhamento, né, dele? Quem está fazendo tem que estar frequentando mais o seu ginecologista. Tem que estar lá atento. Olha, passou voando. Passou voando. É que os entrevistadores são Obrigado, tá aí, Bianca. Foram, de repente, perguntando tudo. Ficou tão tranquilo, né? Tivemos umas ajudinhas, né? Uma colinha aqui. Uma golinha aqui, mas é importante, né? Nós não somos especialistas, mas eu creio que nós tenhamos respondido, né, as maiores dúvidas dos nossos internautas, né? Inclusive até falo aqui, né? Curta o canal, compartilhe,
né? Assine aí o nosso canal, podcast, né? O canal podcast do Instituto ProPM, né? ProPM. Nosso podcast, né? Podcast. Gostei desse nome, viu? Inclusive já Vamos é divulgar. um mimo, uma lembrancinha que vocês Olha, vão levar, obrigada, tá? Já hein? está aí a nossa carequinha aqui Olha lá. do podcast, Podcast. né? Muito bom. Vai levar. E uma mensagem final, né? Que eu acho que cada uma de vocês as senhoras poderiam passar aqui pra gente, né? Para quem está nos assistindo, vendo, da importância, né? E da prevenção, né? Eu acho que para as pacientes que estão assistindo, o que a gente tem que deixar como mensagem? A importância da gente agir em alguns fatores que a gente chama que são fatores evitáveis. Então, assim, invista bastante na sua qualidade de vida, atividade física, se manter sempre em forma, né? Não ter ganho de peso, comer adequadamente. Então, esses são fatores muito importantes. E esses fatores, se modificáveis, eles podem diminuir em 30% a incidência do câncer de mama e outros tipos de cânceres. Se tiver todos esses fatores em ordem, é mais fácil de detectar até uma lesão precocemente, né? Além de prorrogar, ou às vezes nem ter realmente esse câncer de mama, né? Então, eu acho que é isso, é investir realmente na qualidade de vida. E a parte espiritual, né? Aí a Maria Marta... A parte espiritual é importante, hein? Temos que ter fé, né? Cuidar acreditar em Deus, aí também é bom. estilo de vida é para todas as doenças. Eu acho que a maioria de nós, no finalzinho de uma consulta, a gente reitera sobre isso, né? Porque os estudos comprovam que o exercício físico, alimentação saudável, dormir bem, ter férias... Comer laranja. Comer laranja. 3 gargalhadinhas por dia, se levar menos a sério, né? E cuidar do lado espiritual também e fazer os importante, exames né? de prevenção. Pronto, hein? Tá aí. É isso. Alguma lembrança, Bianca? Não, eu acho que é isso mesmo. O câncer é um desafio, mas é o que elas falaram. Pode ser prevenido, pode ser tratado. Então, é essa dose de esperança mesmo, que a gente não precisa se desesperar. Sim. Né? Vamos viver, mas é bom a gente prevenir, né? Sim. Uma vez por ano, pelo menos, aí, fazer... Se cuidar, se priorizar, cuidar, né? né? Sim. Espero ter respondido todas as dúvidas, senhoras. Muito obrigado pela Muito presença. obrigada. Uma Nós que alegria muito agradecemos grande, o tá convite. bom? Já vai estar no ar aqui no mês de outubro agora. Nós já vamos iniciar, Sim, inclusive, aí várias campanhas, né? A própria Polícia Militar, o Instituto ProPM. Isso daqui, já agora nesse mês de outubro, é fundamental, né? Para a gente trazer essa sensibilização, né? E esse olhar clínico, sem nenhum trocadilho, né? Esse olhar clínico sobre um aspecto tão importante na prevenção, né, da vida das mulheres, né? Sim. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Eu prazer. agradeço, Muito bom. tá bom? Muito bom Um mesmo. abraço a todos, tá? Obrigada. A satisfação é uma honra muito grande. Meus amigos, minhas amigas, encerramos mais um podcast. Esteja conosco aí, até o próximo episódio. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.